Boa tarde! O TV Nação chega cheio de atrações. Vamos conferir? Clarice Lispector, na visão da cineasta Tassiana Oliveira. Tá na rede. Filmar Clarice é um desafio, né? A gente está falando de uma escritora que tem nome internacional. Mês passado mesmo era a capa do New York Times, né? A biografia que um americano escreveu sobre ela. O tempo passa, o tempo voa e a banda Ed continua numa boa. 20 anos de original Olinda Style. Isso é assunto para conversa de camarim. Entre outras histórias, mas são 20 anos completados em outubro, na verdade. 20 anos e alguns meses, a essa altura do campeonato. Eu tô ocupada do sol. Zdenek Hampel, um ser em constante movimento. Sua coreografia inovadora, que renovou a dança pernambucana, está registrada em livro. O livro está muito bonitinho, que as pessoas estão falando do coração. Ai, isso né, balança. Tem ainda Camilo Cavalcante, Kleber Mendonça, agenda cultural e muito mais. TV Nação, o programa da cultura pernambucana. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito do edifício inteiro. Isso é Clarice Lispector e é sobre ela o filme de Tassiana Oliveira. Tá na rede. Enquanto te enterravam no cemitério judeu do Caju e o clarão de teu olhar soterrado resistindo ainda, o táxi corria comigo à borda da lagoa. A gente ainda está na primeira fase do filme, né? Porque o filme tem uma parte documental e a outra parte é uma parte ficcional, que é a parte que a gente ainda está captando. Digamos que uma parte vai costurar a outra, né? Eu considero primordial Rio e Recife, que são os dois elos que costuram, que interligam a história de Clarice, né? Na verdade, o próprio texto da Clarice, na Descoberta do Mundo, ele é muito biográfico. Então a gente vai ter, no caso, duas atrizes para viver Clarice, né? E tem outros elementos que também vão entrar, né? Então, assim, é um material inédito. A gente tem coisa que a família dela não tinha resgatado ainda, coisas aqui de Recife, como fotografias, cartas inéditas também. Então, assim, o filme, ele vem com um leque de informações novas. A Clarice tinha uma grande obsessão pela felicidade. Basta dizer que numa das cartas que ela me escreveu, né, ela diz: seja muito feliz e faça versos. Filmar Clarice é um desafio, né? A gente está falando de uma escritora que tem nome internacional. Mês passado mesmo era a capa do New York Times, né, a biografia que um americano escreveu sobre ela. A gente coloca na rede por dois motivos. Primeiro, a gente só contou até agora com a ajuda da Lei do Audiovisual de Pernambuco e com Fulcultura, e com a parceria inestimável do Sesc Pernambuco. A gente, toda vez que a gente vai para um patrocinador, vai para algum canto falar de Clarice, a gente mostrando o material daquele, as pessoas se assustam e vê como o negócio tá caminhando, né? Então, assim, é um suporte muito bom você chegar e colocar, olha, é isso que a gente tá fazendo. Veja para onde se está indo o filme de Clarice Lispector. É um caminho correto. Em 1970, o Brasil conquistava o tricampeonato mundial de futebol no México. Em 1970, vivíamos os momentos mais duros de uma ditadura militar iniciada há 6 anos, que deixava um rastro de prisões, torturas e mortes. Pra frente, Brasil,
do meu coração. Em 1970 chegava ao Brasil uma companhia de balé tcheca que trazia como primeiro solista um bailarino de nome Zdeněk Hampel. O mundo vivia a Guerra Fria, a Primavera de Praga e na cortina de ferro vacilou, dançou. Em 1970 o homem já havia pisado na Lua e continuava tentando conquistar o espaço. Em 1970, a dança pernambucana ainda nem sabia, mas alguns anos mais tarde ia ocupar o espaço, o seu espaço. E muito por conta dos sonhos daquele primeiro solista da companhia de balé tcheca que chegou ao Brasil em 1970, Zdeněk Hampel. Hoje aqui no Museu do Estado está sendo lançado o livro Zdeněk Hampel, Perfis de um Artista Inovador. E o TV Nação veio até aqui, não só para conferir esta justa homenagem a este maravilhoso artista, mas também para saber como é que anda a dança na nossa cidade, no nosso estado atualmente. Como é que você acha que está a dança aqui no Recife, aqui no estado atualmente? Que análise você faz? Olha, nesses últimos anos eu acho que ela cresceu bastante. Melhorou muito porque esses incentivos, esses fomentos que apareceram, essas leis que deram força. Então, assim, os grupos que aconteceram, as companhias que surgiram, entendeu? Assim, acontece a coisa, seja dança-teatro, seja dança minimalista, seja dança experimental. Você tem uma faculdade de dança, você tem um festival de dança bem estabelecido. Então, eu acho que ao longo desse período, assim, a dança foi revolucionando e evoluindo bem legal. Olha só, André faz a Universidade de Dança, coisa nova, né, André? Não tinha. O que é que isso traz de novo para a dança da cidade? Eu acho que as coisas vão se tornar mais contextualizadas. Eu acho que vai poder mais contextualizar as coisas. Não vai ser mais nada impessoal, que a gente conversa e não leva mais para o contrato. Eu acho que se torna mais científico. Eu acho que a dança está tomando corpo. O movimento está super organizado, vários grupos, as pessoas daquela época se consolidaram como coreógrafos ou professores, acadêmicos, pesquisadores, muito legal. Em 1982, Zdeněk chega ao Recife e em 1984 ajuda a fundar a Associação de Dança da cidade. Foram momentos de muita efervescência, experimento e crescimento da dança. O Capataz de Salema, Piazolada, Fuga e Mistério, É o Dia, A Toda Prova, Quadros Vivos, foram espetáculos que marcaram época e que guardam a marca de quem sabia que viver sem se arriscar e inovar não era viver, não era dançar. Tem o período antes de Zdeněk e depois de Zdeněk na dança em Pernambuco, né? Zdeněk, assim, de repente ele traz a dança como uma expressão do ser. E aí tudo era possível. Então eu acho que, assim, falar de Zdeněk é mudança de paradigma na dança em Pernambuco. Esse momento que o Zdeněk pegou já era uma história feita de muitas pessoas, né? De Grace, de Diana, de Isolda, tinha Socorrinho, tinha uma coisa preparadinha como a história. Precisava chegar um cara que dissesse, vamos, gente! Precisava chegar mesmo, e chegou, né? E aí quando chegou foi um boom. Papai não foi um pai desses, assim, tradicionais, definitivamente não, né? Tudo era muito especial e também muito divertido. Eu diria que o bacana era essa coisa múltipla que ele tinha, né? Essa coisa de conseguir juntar cinema, teatro, música. Ele entendia um pouco de tudo, enfim, uma gama de pessoas muito interessantes com quem ele trabalhava. Eu acho que várias pessoas dizem, inclusive no livro isso, né? Que ele mudou muito a cabeça das pessoas. E foi interessante que um dia eu estava em casa e recebi um recado dele para ir na casa dele para fazer uma foto. Cheguei lá, a gente começou a conversar. Aí ele disse, e aí, Chirumba, vamos fazer uma foto diferente? Aí eu disse, vamos. Eu disse, como seria uma foto diferente? Aí eu vi que tinha uma escada do meu lado, assim, eu peguei a escada, botei no telhado e disse, Zdeněk, sobe nesse telhado aí e começa a dançar para eu fotografar. Cara, foi incrível. Eu acho que era um pássaro, era uma coisa completamente diferente de tudo que eu tinha visto hoje, até aquele momento na dança. E uma das grandes realizações minhas foi fotografar o Zdeněk dançando em cima do telhado. Tudo que ele fazia assim, com aquela emoção que trabalhar, visceralmente, ele gostava assim, sabe, saía.
tem que sair e era uma coisa natural. Tinha que sair e era naquela hora e pronto, se não sair, não sai mais. E a gente brincava e criava a partir dos laboratórios. Aí ele descobria um movimento minucioso de alguém que ele achava interessante e ele, é isso, vamos trabalhar em cima disso aqui. Eu gostei disso, uma pegada, a partir dali andava, era muito interessante. E as mãos? E as mãos tem que funcionar, tem que esmagar, elas têm que acarinhar. Essas divergências todas tem que ter dentro da coreografia, pela divergência por si mesmo. Eu tô aqui com uma pessoa interessantíssima da gente conversar, é Tuto, porque Tuto foi colocado na dança pelas mãos do Sdenick, é isso, Tuto? É isso mesmo. E aí ele bebia lá no bar do meu pai, a gente numa conversa e outra, ele me convidou para fazer sapateado, me levou para uma escola de balé. Um mês depois já estava fazendo aula de balé também. Trabalhei com ele, fiz o Bang Bang, a versão pernambucana, né, do espetáculo de sapateado dele. E hoje eu tô aqui, sou um bailarino profissional e a culpa é do Sdenick. Bom, pra gente fechar essa noite de festa, eu tô aqui ao meu lado com Arnaldo Siqueira, que é a pessoa que idealizou este livro. Tá aqui, olha, Sdenick Hampel, perfis de um artista inovador. Eu vou saber dele logo de saída, qual foi a ideia desse livro? Pois é, a ideia do livro era render um tributo a esse artista que teve essa importância e, sobretudo, resgatar uma ideia de valorização de um cara que produziu num momento, numa época super difícil, de perseguição política, de contestação, de contracultura, sabe? De ausência total e completa de editais, de política cultural, blá, blá. Quer dizer, com todo esse contexto de aridez, o cara estava lá, produziu e o que é mais importante, produziu renovando, produziu inovando. Qual é o seu estilo, afinal das contas? Eu tenho estilo, aí pensei, mas eu não tenho estilo, estou desestilado. E o livro está muito bonitinho, que as pessoas estão falando com o coração, ai, isso né, balança. Com o Sdenick surge uma possibilidade de qualquer movimento fazer parte do código da dança. E não só aqueles movimentos vinculados ao virtuosismo, ao tecnicismo. E Sdenick foi isso, foi antitecnicista e anti-virtuosista. Então, pra gente fechar, Sdenick, perfis de um artista inovador nas melhores casas do ramo? Sem dúvida, pode procurar que encontra lá. Pra gente finalizar com você, se você fosse fazer um movimento que homenageasse Sdenick, que movimento você faria? Eu acho que fazia isso aqui, ó. Sabe que ele era muito grande, ele era lá embaixo. Ele gostava muito de braço, muito de braço. Era muito braço, sabe? Era muito braço. Então ele gostava muito disso. O Sdenick, ele tinha um trabalho de plexo solar muito grande. Então, ele faria isso daqui. Esse movimento aqui, de plexo, de centro de levitação. Esse movimento era de Sdenick. Isso aqui, ó. Isso aqui era Sdenick. Esse centro de levitação. Eu faria assim. Eu faria isso. Tchau, Sdenick. É porque a gente não chega nem perto dele. Mas tenta. Mas seria os braços. Os braços. Né? Sdenick morreu em 4 de março de 2007 com um sonho na cabeça. Montar um espetáculo que se chamaria Dança Contemporânea e que abordaria o uso e o abuso de tecnologia com suas inegáveis alterações no comportamento humano. Mas os seus sonhos continuam vivos. Sdenick foi e será sempre o grande exemplo e estímulo insuperável que me fez começar a dançar.
Aí. Falou. Cláudio Ferrari foi conversar com os premiados cineastas Camilo Cavalcante e Kleber Mendonça sobre cinema, leis de incentivo e outras milongas. Ação, Claudinho! Pois é, o TV Nação abre novamente espaço para falar sobre cinema e hoje a gente chamou dois importantes e premiados cineastas pernambucanos que estão aqui ao meu lado, compondo essa mesa, que é Camilo Cavalcante e Kleber Mendonça. Meu amigo Camilo, e aí? Essa sua alegria de filmar, vem de onde? Que alegria é essa? Realmente é uma alegria, quando você consegue terminar um filme, consegue mostrá-lo, né, para uma plateia. Acho que é o filme, a ideia que você teve, ganha vida, se liberta, né, e isso é muito importante. Tem uma coisa, Kleber, eu acho que meio permeia, que anda pelos teus filmes. O que é que você busca quando você faz cinema? Eu busco fazer filmes que falem de uma maneira quase egoísta de uma realidade que é muito minha, né? São filmes muito pessoais. E eu acho que quando você faz filmes pessoais, mas você pode ser um artista, trabalhar com música, com literatura, você faz uma arte muito pessoal, eu acho que é uma boa possibilidade dessa obra, dessa expressão artística, ela se comunicar com outras pessoas, né? Porque o mundo, uma das coisas mais bonitas do mundo é você compartilhar impressões e você compartilhar experiências, né? Eu acho que o cinema, para mim, ele é muito bom quando ele compartilha experiências. Ave Maria, o Mãe do Sertanejo, que é de Camilo, ganhou os prêmios de melhor filme, se eu estiver errado, aí vocês me corrijam, melhor filme, melhor fotografia, que foi de Beto Martins, som, é isso, né? Nicolás Haller. E Recife Frio, de Kleber Mendonça, melhor filme do Júri Popular, melhor direção, melhor roteiro, prêmio Aquisição, Canal Brasil, prêmio Saruê, prêmio Vagalume e prêmio da Crítica. Qual é a história do Recife Frio? Essencialmente é uma ficção científica sobre a minha cidade, sobre a nossa cidade. É uma cidade tropical onde a expressão corporal das pessoas é sempre para se tocar num shopping ou para se tocar em condomínios fechados. Eu acho que cada vez menos se anda nas ruas. E é um filme que eu decidi fazer para ilustrar um pouco isso através do absurdo, né? O filme, ele parece ter uma relação muito forte com o humor, com a comédia, e ele também tem elementos de ficção científica e termina como um musical. Aí, fala um pouco do teu filme, Camilo. Bom, o Ave Maria, o Mãe do Sertanejo, é a segunda parte de uma trilogia que fala sobre esse momento das 6 horas. Então, o primeiro foi um filme urbano, com Ave Maria de Schubert, que se passa aqui em Recife, foi realizado em 2003, e agora em 2009... Sertão, que foi um processo coletivo. Eu fui para Serrita, no Sertão Central de Pernambuco, onde a gente fez uma oficina, e uma turma bastante eclética, tinha de adolescentes a donas de casa, e que, enfim, colocaram seu olhar sobre sua própria região. É um filme de dentro para fora, eu diria assim, com o sertão mesmo, sabe, com a participação das pessoas, e que acho que por isso que é tão sincero. Vocês, então, acho que vão concordar comigo que essa história do audiovisual, do incentivo ao audiovisual, vem dando uns saltos legais, assim, De 2 em 2 milhões, né? De 2 em 2 milhões. É de 2 em 2, né? Você que trabalha. Era 4, passou para 6. 2 passou para 4, 4 passou para 6. 4 passou para 6. Pois é. E que estava para 8, 10, 12. 10. Muito bem. Então, meu, o que é que tem mudado de bom nessa cidade, nesse estado, com relação ao audiovisual e que passa um pouco pelo Futuro e por outras cositas massas? Olha, eu acho assim que o grande trunfo, eu acho, o maior trunfo do audiovisual pernambucano é justamente a diversidade.
mesmo, né? Tem gente fazendo filmes de forma diferente, com temáticas diferentes, com olhares diferentes. Então acho que essa é a nossa grande grandeza, né? Então você ainda tem nessa lei de incentivo, nos fundos de cultura, nos sistemas de incentivo, onde você, como produtor independente, pode chegar lá e dizer, olha, eu fiz isso, eu tenho isso e quero fazer isso. Eu acho que foi exatamente em 97, com o lançamento do Baile Perfumado, que houve uma energia que se somou à energia que já estava rolando do Mangue, da Lama ao Caos em 94, com o Sabe Esquema Noise. Isso deu uma faísca e toda a ideia de se fazer cultura em Pernambuco pegou fogo nos anos 90 e felizmente a gente chegou na década de 2000 com uma produção de cinema cada vez mais forte, e isso eu falo como observador, não como cineasta. É claro que eu me sinto feliz de poder contribuir com meus filmes para essa cena. Esse movimento. Mas como observador, desde 97 que eu fico sempre muito impressionado, e não só eu, mas observadores do Brasil inteiro. E esse reconhecimento ele vem vindo primeiro em festivais nacionais importantes no Brasil, e depois os filmes começaram a aparecer em festivais internacionais, os mais importantes do mundo, né? Tipo Veneza, Roterdã, Cannes e Berlim. O governo está fazendo um trabalho super positivo, né? No sentido de incentivar a produção e várias áreas relacionadas à produção. Mas existe uma área que a gente ainda não está discutindo e que eu acho que precisa começar a ser discutida, que é a nossa herança de imagens, a nossa capacidade de manter imagens. Eu queria só aproveitar o espaço aqui, eu sei que a TV Pernambuco passa muito bem no Sertão. Pessoal então, do filme. isso, mandar um abraço para a Serrita lá, para todo mundo participando da oficina, e dizer que agora, esse ano, a gente tá aí de novo, viu? Com o Cineclube, Volante. Pessoal aí do interior, TV Pernambuco, fica ligado e a gente se despede do menino. Obrigado, meu irmão. Abraço, beleza, obrigado, Kleber. TV Nação, o programa da cultura pernambucana. O Conversa de Camarim de hoje está totalmente original Olinda Style. Primeiro, porque a gente está aqui na Licoteria, um dos lugares mais styles de Pernambuco. E segundo, que a gente vai levar um papo com os caras aqui, ó, que começaram tudo isso. A banda Ed tem influências que vão desde quadrinhos a filmes e também bandas de rock como Mutantes, Ramones. Então, vamos levar um papo com o pessoal aqui da banda Ed, que está aí há 20 anos contando histórias sobre Olinda, entre outras coisas, né? Fabinho, Kiko, Rob. Entre outras histórias. Mas são 20 anos completados em outubro, na verdade. 20 anos e alguns meses, a essa altura do campeonato. Como é que toda essa brincadeira, todo esse negócio original Olinda Style começou? Eu conheci outras pessoas que foram muito importantes. Roger Man, vocês conhecem aí. Roger, eu não vou poder agora não, mas eu estou falando de tu, pode acreditar. E Roger Man, Karina Bu e depois de um tempo Erasto Vasconcelos. Então a gente se aproveitou disso até que veio um dia a ideia de fazer o original Olinda Style. O original Olinda Style porque eu morava aqui no Varadouro e ficava vendo a população olindense verdadeira passando para ir à praia, e todo mundo era muito style, assim, de bermuda de surf e tal, todo mundo andando com uma ginga particular, né? E se ligava em músicas bacanas, e quando não, faz um carnaval, que é a melhor coisa do planeta. Rob, Kiko, e vocês aí, naquela época tocando hardcore, como é que foi essa passagem, essa chegada na Ed? Foi bem natural, assim, porque à medida que você vai ouvindo, descobrindo outros sons e se identificando, você tenta assumir tipo um perfil até para sua história musical. Você vai cair na festa. Você vai cair na festa. O Fabinho convidou a gente para montar por conta de a gente conhecer muito ele, tá sempre no show, sempre nos ensaios e tá sempre junto, e foi muito fácil assim, essa transição. Essa junção foi muito fácil assim. Pode me chamar que eu vou, eu já tô aí. Aí Roger, a primeira gravação dessa música foi Rob que gravou. Então esse isso é a criação dele. Isso aí. Pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha que eu vou. Eu
original Olinda Style total, né? Você aprende a tocar olhando as pessoas na rua. Bom, e nesses 20 anos, imagino que vocês aí, enfim, viajaram o Brasil, o mundo também. Conta aí essa ida da Ed, essa viagem, essa vida da Ed nesses 20 anos. Eu acredito que a profissão de músico é inerente a ter que viajar. Você precisa estar viajando. E quando a gente pensou em original Olinda Style, a gente sabia que isso aí ia ser a nossa moeda mais forte para poder conseguir mercados fora do Brasil. E ter uma identidade também. Porque a gente acreditava nessa identidade, nessa estética olindense, sabia do valor que isso tinha e queria ter, logicamente, como eu já falei, agregar isso ao nosso trabalho. E também imaginava que isso ia ser a chave para a gente poder abrir as portas para o exterior, e como foi. Eu sou Ed, cinema panorâmica, matinê, suerê do lugar. E a minha ideia era bandas independentes de Olinda, e o cara em Boston ou Manchester ouvisse aquilo e ia dizer, nossa, de onde são? Que som é esse? Eu quero conhecer esse lugar. Então passa por aí também. Saber do valor que a gente tem aqui e o quanto interessante isso é no nosso universo musical, e trazer as pessoas que se identificam com os nossos gostos para cá também, para conhecer aqui. Nego, eu tô cansada dessa merda. Carnaval no Inferno tem uma temática global também. Calor, cidades em chamas, vida submarina, ou é uma síntese dos 20 anos aí da banda? Como é que vocês definiriam isso? Acho que é a atmosfera mesmo da próprio cotidiano do olindense, né? De conviver com essa atmosfera mesmo. E foi bem natural também, o processo de composição de 20 anos mesmo, de 20 anos. É uma síntese dos 20 anos. Eu falava que era um punk rock de meia idade. Essa situação, buraco de bala no corpo do cidadão. É essa a situação, buraco de bala no corpo do cidadão. É essa a situação. O original Olinda Style, a gente era uma novidade até pra gente. E a gente tinha um certo receio do que as pessoas iam pensar disso, até porque é muito difícil assumir um jeito original de Olinda, é pretensioso demais, né? E a gente tinha esse receio. Eu acho que o Carnaval no Inferno, que depois de já ver o Metropolitano e o Carnaval no Inferno, é um amadurecimento dessa nossa busca por essa identidade olindense. Ainda foi em mim, queria sempre assim. Lançou um cara com um carro numa CD aqui com um som bem grande, tocando a sua música. Eu quase choro, porque 20 anos pra gente escutar isso aqui, meu amigo. É difícil, né? A gente agora tem em Olinda um carro que passa tocando. A ideia é que lá em Boston e também em Manchester passe o cara com o carro tocando. Mas estamos chegando. Não se maltrate por desconfiar. A vida termina sem hora do recomeçar. Não esquente sua cabeça, uma palavra bem olindense. Se é pra ficar noiando, esqueça. Se é pra ficar noiando, esqueça. Se é pra ficar noiando. Original Olinda Style. Original Olinda Style. Então, mais 20, mais 40, 60. Eu queria mesmo, era 180. Não sei se vai ser possível. Congelar, né? Eu vou pegar a receita com chirumba. É verdade, é um bom canal. Pra Massa, Fabinho, Kiko, Rob, aqui, Conversa de Camarim no TV Nação. Parabéns, né? Confira o TV Nação também pela internet. O endereço é www.naçãocultural.pe.gov.br. O TV Nação fica por aqui, mas domingo a gente está de volta com o programa da Cultura Pernambucana.